Cumprimente os seus irmãos. Amém. Hoje eu vou precisar da ajuda de alguém para ler para mim, porque desde ontem eu não sei o que acontece, eu estou com uma vista bem ruim, está meio desfocada e eu estou sofrendo para ler. Hoje sofri para ler minhas cifras e eu queria que vocês me ajudassem. Pode se sentar, Deus assentar. Du vai me ajudar, né, Du? É que eu preciso que alguém me ajude a ler aqui para não falhar aqui, que eu estou mesmo meio desfocado. Eu me concentro na lâmpada aqui e às vezes dá um trem, como diz, né? Tá aqui, minha querida. Você pode me ajudar? O quê? Está em Lucas 2, do 8 ao 18. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Deus abençoe, obrigadão, Deus. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por essa linda passagem bíblica. Passagem que fala do anúncio do nascimento do nosso Salvador. Pai, só por essa palavra nosso coração já jubila, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, pelo menino Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa salvação que entrou na nossa vida, Deus. E que essa palavra ela possa continuar viva nos nossos corações. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala conosco nos nossos corações. Anima, Senhor, a nossa alma, Senhor, e a nossa mente, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, há umas 2 semanas atrás, eu creio que eu devia estar preparando o louvor, estava no meu computador, e a minha filha, eu fui bater a porta e ela entra com uma caixa gigante, joga, aquela coisa de menina, né? Aquela coisa de filho. E eu cheguei para ela assim: nossa, não vai me dizer que você ganhou mais um Minion, porque a minha filha ela faz coleção de Minion, então todo dia chega um Minion pelo correio. E o meu irmão, nós sempre brincamos nisso: a Sara chegou mais um Minion para a Sara, porque qualquer envelope que chega é isso. Mas na verdade minha filha falou: não, pai, não é um Minion. Isso é a caixa onde estão as coisas do Natal. A árvore, onde estão os enfeites, onde estão todas as coisas. E eu falei para ela assim: mas espera aí, o Natal ainda demora. Ela falou: não, nós já faltamos aí pouco tempo. Eu falei, olhei no computador: é mesmo, já estamos no final de novembro, já vamos começar dezembro. E aí ela lá colocou um monte de caixa, tirou dos stores e começou a colocar lá as caixas. Eu falei: quer saber, eu vou até sair, porque já começou a fazer confusão na sala. E eu fui embora lá, fui fazer as minhas coisas, voltei para minha casa. Quando eu voltei para casa, eu notei que a árvore já estava montada. Eu notei que a porta já tinha ali o desenho, já tinha aquela, não sei o nome daquilo, mas vocês entenderam bem. Guirlanda, exato. Mas tinha outra coisa lá escrito, mas tudo bem, Feliz Natal, Merry Christmas, alguma coisa assim. Let us know. Vamos ver se mesmo esse ano. Mas a grande realidade é que quando ela colocou a árvore dentro da minha casa, quando ela colocou aquela árvore dentro de casa, apesar de que muitos falam mal da árvore, mas eu desde pequenininho cresci com a árvore de Natal.
não é? Nunca me fez mal nenhum, pelo contrário, foi lá, era um momento onde a gente colocava as coisinhas de Natal, muito bonito, e colocando, era de algodão, mas uma coisa me chamou a atenção, porque quando ela colocou a árvore de Natal em casa, ela começou a colocar as coisas de Natal, não só isso, mas os detalhes de Natal, cada detalhinho, aquilo começou a chamar minha atenção, e enquanto eu ficava sentado e olhando para tudo aquilo, eu via que começou a brotar dentro da minha casa o sentido do Natal. Ela trouxe através de uma árvore, algo entrou na minha casa, algo começou a mudar pelas minhas vistas ou pelos meus olhos, que era o Natal. Chegava, o Natal começava naquele dia em casa, até então que eu não notava. E separando aqui a história do Natal, nós começamos a olhar e ver que é uma história do nascimento de Jesus, é uma história do nascimento do menino Jesus, a história do nascimento do nosso Deus, a história do nascimento do nosso Rei, do nosso Salvador. É uma história de salvação e também é uma história de redenção. Então, quando nós olhamos para a história do Natal, nós começamos a olhar para algo que nasce novo para o ser humano, que é Jesus. Mas eu olhando e comecei então, mediante ela colocar a árvore de Natal, eu falei, quer saber, eu vou começar a entrar nesse clima de Natal, eu vou começar a também ver essas coisas, porque até agora eu também não fui andar muito por aí para ver como é que estão as coisas. Eu até comentei com a minha mãe hoje, eu quero sair, eu quero ir ver como é que está o clima de Natal, porque é muito bonito, vai na Oxford Street lá, é fantástico aquelas decorações, as vitrines, e aquilo anima. Mas eu comecei a meditar na palavra de Deus, e eu comecei a pegar as passagens bíblicas sobre o Natal, e eu comecei a olhar para aquela história, e eu vi a história ali do menino Jesus, e são vários os natais relatados no Natal, ou na história de Cristo. São vários natais que eu consigo, e o que eu quero hoje tentar um pouquinho dar esse esboço, já que nós estamos entrando aí praticamente no mês para o Natal, já estamos no mês para o Natal, e já estamos chegando logo aí, daqui 3 semanas, no Natal. E são várias as histórias que eu, começando a ler o Natal de Cristo, eu comecei a visualizar. Eu comecei a ver a história da mulher que foi escolhida, a Virgem Maria, que foi escolhida por Deus para ter o menino Jesus. E eu começava a olhar para aquela mulher, e eu comecei a tirar algumas histórias. Por exemplo, olhar para uma mulher, imaginem vocês, mulheres, se fossem escolhidas por Deus, falar, olha, você vai receber a honra de dar à luz ao Filho de Deus, você foi contemplada, você foi achada uma mulher justa na terra. Você imagina aquela mulher, a felicidade que ela tinha de poder ter essa honra, de alguém chegar para você e falar, olha, você vai dar à luz ao Filho de Deus. E quando eu olhava para aquela história, a princípio, quando eu olhava e via ela dando à luz, aquele, ó Senhor, que maravilha, Ele me escolheu, Deus me escolheu, ao mesmo tempo eu olhava que logo em seguida, você imagina uma mulher grávida, que estava prestes a casar, ou seja, prometida em casamento, e que ali ela sim estava grávida. E naquele tempo, uma mulher que ficasse grávida fora do casamento, era apedrejamento. Uma mulher que fosse considerada adúltera, era apedrejamento. Então, ao mesmo tempo que eu vejo uma honra de Deus para aquela mulher, eu também começava a ver na história de Natal uma história que começa como uma história também trágica, porque é uma história que relata uma mulher que recebe de Deus a honra, porém, ao mesmo tempo, essa honra tem que ser seguida de um preço para pagar, um preço que ela tinha que pagar, numa sociedade que não poupava, em especial as mulheres. Outra história, se eu fosse tirar outra história do Natal, eu tiraria a história, por exemplo, de um homem nobre, José, que é escolhido por Deus. Um outro drama, José, que é escolhido pelo Senhor, só que ele fica sabendo que Maria está grávida. E você como homem agora, já falei para as mulheres, mas se você como homem se coloca, sua esposa chega no Brasil, usa muito esse termo, né? Quando a menininha fica grávida lá na minha cidade, lá fala isso. Ficou grávida do Espírito Santo, é o que eles falam. Agora você imagina ela chegando e falando assim, olha, eu estou grávida do Espírito Santo de Deus, eu vou dar a luz ao Filho de Deus. A situação de José olhando para tudo aquilo, a situação de José olhando para
para sua prometida agora que iria envergonhá-lo. Então na história do Natal eu vejo isso também. Nos natais da Bíblia eu vejo isso. Eu vejo um homem que, por amor a essa mulher, ainda não sabia que aquela mulher era, o filho que dela viria era filho de Deus, e ele, para não prejudicá-la e nem difamá-la, ele planeja deixar ela secretamente. Nessa história do Natal eu vejo uma história de drama e eu vejo uma história de amor. Eu vejo a história de um homem que podia, na hora que recebe a notícia, se considerar um homem traído. Aí o anjo do Senhor vai e em sonho avisa José e diz: esse que vai nascer de Maria é filho de Deus, é nele que você vai pôr o nome de Jesus. E aí ele, em obediência, ele obedece. É uma história do Natal, eu também consideraria uma história onde a obediência de José ao ouvir a voz do Senhor e não ter problema de se envergonhar. Não, eu não vou me envergonhar, eu vou assumir, eu vou obedecer aquilo que Deus está falando para mim. Então na história do Natal são várias as histórias que eu tiraria. E eu viria também a responsabilidade de José como pai de Jesus na terra, a responsabilidade de cuidar daquele menino, a grande responsabilidade de cuidar do Filho de Deus. E se seguirmos a história da Bíblia, vamos ver o quanto ele cuidou do Filho de Deus, o quanto ele assumiu. A Bíblia diz que ele assumiu aquela mulher. Não era uma família comum. Você fala, você vai assumir como pai na terra do Filho de Deus. É uma grande responsabilidade. Talvez José tinha na mente: eu vou criar uma família, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, José, esse é o Filho de Deus. Então a história do Natal é uma história que tem responsabilidade, é uma história que tem amor. Poderia falar sobre isso também. A história, por exemplo, de quando há o recenseamento e eles vão para Belém, então José pega Maria, vão para Belém, chegando em Belém, não encontram um lugar para ficar e lá eles são obrigados o que tinha era uma estrebaria, não achavam estalagens. Uma história onde um menino, filho de Deus, rei dos reis, acaba nascendo numa estrebaria, num lugar precário, e ali ele é colocado numa manjedoura. A história do Natal é linda. A história do Natal relata a simplicidade de quem é Deus, a simplicidade da forma como Deus trabalha. A história do Natal, ela relata como é que Deus faz as coisas. Simples, não complicado. Deus não complica. Nós é que olhamos e nós é que temos esta visão complicada das coisas e a visão complicada de resolver as coisas. Mas quando nós olhamos o próprio Jesus, o próprio Deus, ele vem de uma forma simples. Uma família humilde, apesar de muitos falaram que ele era um rico, José possuía tantas coisas, hoje se inventam muitas coisas. Também poderia citar da história do Natal, eu poderia falar só para vocês da história, por exemplo, dos magos do Oriente, que chegam até lá, guiados pela estrela, chegam ali e prestam a homenagem, a adoração a Deus, ouro, incenso e mirra. E essa história do Natal nós vamos viver, nós vamos ver isso. Poderia falar, por exemplo, de uma história trágica, onde Herodes, preocupado que viria um rei, e que rei é esse, manda matar todas as crianças até 2 anos. E por causa de Jesus, ou seja, por causa do Salvador, todas as outras crianças tiveram que pagar um preço. Todas as outras mães tiveram que sofrer um preço. A história do Natal é uma história que, se nós formos olhar, é uma história trágica. E tanto em Mateus, em Jeremias já falava isso, em Ramá, Jeremias 31, 15. Deixa eu aumentar aqui. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem mais. Mães que choraram por causa... Gente, é uma história riquíssima. É uma história que, se nós fôssemos buscar, daria temas para se fazer o ano todo. Mas nós corremos para fazer no Natal. Nós corremos para lembrar do nascimento de Jesus no Natal. Nós corremos para sentir Jesus, às vezes, no Natal. O nascimento, celebrar a vida do nosso rei no Natal. Uma história de fugas, uma história de perseguição, uma família que é obediente e obedece, e uma criança perseguida. Uma criança que é a luz do mundo.
Uma criança que veio para iluminar o mundo e dar esperanças para nós. E apesar da sua humilde condição, seu nascimento, ele é anunciado com grande estrondo. Algo tão esplendoroso que o céu deu o seu anúncio. Por exemplo, o anúncio aos pastores do campo, como a nossa irmã leu para nós aqui. Onde vem uma grande multidão do exército celestial e o anjo ali anuncia. Aonde fala: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Muitas são as passagens do Natal que nós poderíamos falar e que nós poderíamos ficar muito tempo falando delas. Muitas são as histórias que nós poderíamos nos aprofundar, e muitos são as reflexões que nós poderíamos tirar do Natal. Mas a reflexão rápida que eu gostaria de falar é sobre esse anúncio: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, ao qual Ele concede o seu favor, de boa vontade, aonde Deus entrega o seu Filho. Para mim, esse é o anúncio da maior bênção que o ser humano recebeu. Essa é a glória que nós damos a Deus por Ele ter dado para nós o príncipe da paz, por Ele ter dado para nós a esperança que nós precisamos. Eu me lembro dos natais que eu passei, e fazendo essa reflexão, e eu acredito que esse é um bom exercício, eu gostaria de incentivar você a fazer durante esse mês. Não só de meditar na palavra de Deus, mas muitos aqui tiveram já seus natais. O meu, eu estava somando, é o 46º Natal, que às vezes a gente erra, 45 anos, é 45 Natal, não funciona assim. O meu vai ser agora 46º Natal. E eu fiquei: Deus, será que eu lembro da maioria deles? É lógico que algum dos períodos da minha vida eu não lembro, por foto. Eu lembro da primeira foto, eu sentado, talvez em São Paulo, sentado com meu irmãozinho na beira de uma árvore. Eu lembro, e eu comecei a olhar para o Natal, aqueles presentinhos, aquela foto antiga, colorida ainda, era colorida ainda, tá vendo? E eu olhando para aquilo, eu comecei a relembrar, e foram vários natais que eu contabilizei, e por que eu fiz essa contabilidade? Porque eu separei entre os natais alegres e natais tristes que eu tive. Se eu olhei para a história de Jesus, eu olho uma história de tragédia, eu olho uma história de amor, eu olho uma história de drama, eu olho uma história de várias coisas. Anjos aparecendo, exércitos celestiais. Mas eu comecei a contabilizar os meus natais, e alguns parece que ficou um buraco negro. Eu não conseguia achar e não conseguia entender quanto é que foi esse ano. E aí outros eu falava: nossa, eu tive mais alguma coisa. Então a mente da gente às vezes não consegue captar. Mas eu não sei quantos natais você consegue lembrar, ou o que você consegue lembrar daquilo que você aprendeu do Natal e aquilo que você carrega a tua vida. Mas nos natais tristes que eu tive, um dos natais mais tristes, e eu comecei a contabilizar, e eu falando com Deus, porque isso me surgiu como agradecimento a Deus. Agradecimento àquilo que o Senhor tem feito pela minha vida. O top 1 que eu pus foi o Natal de 2001, quando eu estava sozinho aqui em Londres, dormindo numa casa, dividindo espaço com um rapaz do Rio de Janeiro. Minha família estava no Brasil, eu trabalhava num restaurante, e eu trabalhava numa casa de show noturno, mas eu não fazia show noturno, amém, irmãos? Eu trabalhava com limpeza. E na limpeza, por que eu me lembro? Primeiro, pela tristeza de eu não ter a minha família. Por que eu estou trazendo isso? Você tem sua família, muitos têm sua família do lado no Natal. Mas eu dou valor a isso, porque eu não tive a esse Natal. E quando eu lembro disso no meu coração, eu falo: Senhor, obrigado. Eu agradeço a Deus por ter a minha família do meu lado no Natal, celebrando aquilo que eu acredito, que é o Rei dos Reis. E eu lembrei muito desse Natal porque eu trabalhava nessa bendita dessa boate noturna, King's Cross. A minha tia trabalhou lá também. E num dia, eu cheguei depois do Natal cansadão, né? Porque trabalhei pra caramba. E cheguei no Natal, quando eu olho o lugar, eram 3 pisos, geralmente eu ficava no de cima. Aí o homem chega com muitos sacos de lixo numa caixa, vários, entrega assim os rolos pra gente e fala assim: olha, hoje vocês vão ter um pouco de trabalho. Quando eu entrei, a área toda de baixo era uma área, por exemplo, 4 vezes maior que essa daqui. Todas as áreas, 4, talvez 3, toda a área com 1 metro de neve artificial.
ou seja, de isopor, porque uma máquina ficou bombando a noite inteira. Você não via o chão, era um metro, você não sabia onde você pisava, e ele fala, vocês têm que tirar toda essa neve daí hoje. Você imagina, depois do Natal, eu lembrar desse Natal, e alguns tiveram sorte, porque acharam dinheiro, moedas, um achou 50 libras, eu não achei nada, só tive dor de cabeça, porque tive que tirar muito saco lá de dentro, e ainda tinha que ir para outro trabalho. Natais que vem na nossa vida, eu tirei muito saco de lá, e parece que, olha, passou um ano e eu achava ainda neve. Nós limpávamos cada milímetro todo ano, raspando, limpando, ainda achava neve. Então, são natais que nós lembramos da nossa vida, mas que trazem essa recordação para que a gente fale, Senhor, foi um tempo difícil, mas eu dou valor, Senhor, porque hoje eu tenho um bom Natal. Hoje eu celebro Jesus, hoje eu celebro, olha a pessoa que está do meu lado, olha a minha família, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Mas também eu tive muitos natais alegres, muitos natais que marcaram a minha vida. E muitos foram inesquecíveis. Por exemplo, se em 2001 eu não tive a minha família comigo, em 2002 foi completamente diferente. Eu estava tentando lembrar a data, se foi 14 ou se foi 19 de dezembro. Vocês chegaram? 14, não foi? 12. Errei os dois. 12. 12 de dezembro foi quando minha esposa veio para Londres com os meus filhos, depois de 1 ano e meio ficar sem eles. Você imagina que Natal esplendoroso, magnífico que eu tive? Apresentando Londres, levando eles, e nevou já no segundo, eu não tinha visto neve ainda em Londres, e nevou eu lembro, e eu agradeço a Deus pelos natais, por tudo que o Senhor tem feito, coisas simples da nossa vida, que nós perdemos, coisas que Deus tem nos dado. Olha, você vai passar o Natal esse ano, talvez você tenha tido notícias tristes, tenha passado momentos tristes, mas Deus está do teu lado, o menino Jesus continua trabalhando em tudo que Ele faz. Muitos natais, 2004, 2012, natais que eu lembro na minha mente, que são natais maravilhosos. Agora, o Natal se comemora o nascimento de Jesus, amém? É o que nós estamos falando, é o que nós estamos vendo. E nessa época de Natal é muito lindo você ver o corre-corre das pessoas. Você vê os programas da TV, você vê tudo sendo anunciado. É uma corrida frenética para apresentar produtos, apresentar campanhas para o Natal, apresentar muitas coisas, são muitas coisas. E eu sempre olho para as propagandas, porque as propagandas estão cada vez ficando melhores. Tem a propaganda, por exemplo, da John Lewis, que é uma propaganda muito bonita, do velhinho com binóculo, quem já viu? É muito linda aquela propaganda. Mas tem uma que me chamou a atenção de todas as propagandas, que é a propaganda do KFC. Que é a propaganda onde as pessoas estão sentadas na mesa, colocam um box do KFC. Presta atenção naquela propaganda. É um tipo igual de pipoca, aquele container e dentro são os frangos. E na hora que eu via, a pessoa do lado fica com a placa e a outra tipo meio que adivinha o que ela está falando. E aí a pessoa pergunta assim, o que significa o Natal para você? O que é o Natal para você? E aí as pessoas todas respondem uma série de coisas. Eu comecei a prestar atenção em vários comerciais daquele. O que o mundo hoje? Qual é o Natal do mundo? As respostas foram diversas. Eu marquei algumas. Presentes, comer. O que representa o Natal para você? Comida. O que representa o Natal para você? Bebida. O que representa o Natal? Alegria. O que representa o Natal para você? Festa. O que representa o Natal para você? Diversão. Está entendendo o que o mundo tem hoje na cabeça do Natal? Eu não vi nenhuma propaganda de Jesus. Você conseguiu ver? Eu não vi até agora. Talvez você tenha visto. Às vezes, eu não vi. Está entendendo o que o mundo tem hoje? Você está entendendo o que nós somos rodeados hoje? Você está entendendo a importância que tem olhar para o menino Jesus, olhar para Cristo? Olhar para o significado hoje? Nós vamos ter a Santa Ceia. Olhar para o significado de Cristo na nossa vida. Olhar para o que Ele faz na nossa vida, olhar como Ele transforma a nossa vida, olhar como Cristo muda a história da nossa vida, a importância que Ele tem na nossa vida. E nós vemos de tudo no Natal. Nós vemos agora duendes, nós vemos renas, nós vemos bonecos de neve, pinheirinho de Natal. Não que não seja bonito, pinheirinho de Natal é lindo, neve é bonito. Sem contar na figura do Natal, a que mais aparece, que é o Papai Noel. Mas o menino Jesus, foi o único menino Jesus que eu vi, é o Black Jesus, que é um programa cômico.
que foi o único que eu ouvi falar em Jesus, que é um programa que passa na TV, cômico, falou, ó, tal hora vai passar o Black Jesus, mas é cômico, é gozação. O que representa o Natal para você, meu irmão? O que representa o Natal para nós? O que Jesus representa para nós? O que Ele é para a nossa vida? O que Ele faz na nossa vida? Qual é o novo sentido que Jesus dá para nós? Sentido que o mundo não tem. Qual é o sentido do Natal para nós? Qual é a expectativa que esse Natal está tendo na nossa vida? Qual é a expectativa que essa mensagem do menino Jesus tem na nossa vida? Será que eu estou preocupado em dar presente? Será que eu estou preocupado em correr atrás de presente? Eu tenho que dar para fulano, eu tenho que dar para cicrano, eu tenho que fazer para beltrano, eu tenho que mandar presente para tal pessoa, eu estou pensando, eu tenho que correr no presente. O que será que eu vou receber de presente? Agora, qual é o presente que eu gostaria de dar para Jesus? Qual é o presente e qual é o significado que Jesus tem na minha vida? Qual é o valor que Ele tem? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. O Natal ele deve ecoar como num verdadeiro cristão, no profundo do seu coração, no profundo da sua vida. Porque Jesus Cristo ele divide, olha como é, ele divide o tempo da história. Ele tem antes de Cristo, depois de Cristo, mas o mundo não está preocupado com isso. Ficou para uma contagem. O significado de Cristo está sendo perdido. E a cada dia mais outras coisas substituem esse significado e essa reflexão. Glória a Deus nas alturas mostra quem? O amor de Deus, aquilo que Ele faz por nós, aonde entra a salvação no mundo, o presente maior que Deus nos deu. E eu queria que você abrisse sua Bíblia. Vou aumentar aqui para tentar ler. Talvez alguém aí leia para mim, por favor. João 3, muito conhecido, mas vale a pena nós falarmos, especialmente hoje num dia de ceia. João 3,16. E nós vamos ler até o 21. Quem poderia ler para mim, por favor? Se coloque de pé e leia alto. Alguém pode me fazer esse favor? Eu agradeceria imensamente. Amém? João, amém. O Lázaro. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém, obrigado, irmão. Fantástico esse versículo. Aonde é que nós estamos correndo? Aonde é que nós estamos querendo mostrar? Na luz? Ou aonde é que nós estamos nos escondendo para que as nossas obras não sejam mostradas? E aonde está o desejo maior do nosso coração? Em Deus? É a importância que nós temos, é a glória a Deus que nós damos por esse maravilhoso presente que Ele nos deu. E o versículo continua: paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Esse versículo ele é interpretado de várias maneiras, mas eu gostei de uma interpretação que para mim é fantástica, que é de Spurgeon. Esse está bem grande, dá para ler aqui. Spurgeon, ele define bem em seu sermão. O primeiro sermão que ele fez chama Primeiro Sermão Coral de Natal, em 20 de dezembro de 1857. É mais velho que as minhas histórias, tá vendo? Mais velhos que os meus 46 anos, são belos uns anos. E ele diz assim: eu não tenho somente ouvido de milhares, senão os que conheço, que são completamente certos que Deus tem uma boa vontade para com os homens. E se você perguntar para eles a sua razão, eles vão dizer, numa completa resposta, eles dizem: Ele tem uma boa vontade para com os homens, porque Ele deu o seu Filho. E não pode dar maior prova da bondade, não há maior prova da bondade entre o Criador e as criaturas, do que quando o Criador ele dá o seu próprio Filho, o unigênito dele, para morrer por nós.
que Deus pode dar, e a maior prova de amor que Deus pode nos dar, é entregar o seu próprio Filho por nós, e dar-nos a paz que nós buscamos, porque nós cremos nesse Natal, cremos nessa mensagem de Jesus, cremos na mensagem do menino Jesus, aonde o mundo ele pode estar em crise, mas o menino ele dorme tranquilo nos braços da sua mãe, dorme nos braços de Maria, dorme nos braços de José, por obediência, guiados por Deus, protegidos por Deus. Que Deus possa abençoar a nossa vida nesse Natal, que Deus possa nos dar uma reflexão do Natal de uma forma bem diferente, de uma forma bem gostosa, de uma forma onde nós possamos olhar para o Natal e falar: obrigado, Deus, menino Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. E eu quero encerrar só com uma historinha aqui. Certa vez eu li, havia numa ilha uns macaquinhos, e esses macaquinhos olhavam de longe e eles viam ali um barco bem grande, e aquele barco descem e vão para um barquinho bem pequeno, e aqueles homens aproximam da ilha e chegam na ilha. Os macacos ficam observando, ficam olhando para aqueles homens, e os homens vão, exploram a ilha, e os macacos ali percebendo: o que será que vai acontecer conosco? Presta atenção. E ali aqueles homens terminaram de fazer o que eles foram fazer, buscar algumas coisas, eles se sentam, começam a pegar pedaços de madeira, começam a pegar gravetos e fazem ali, fazem bancos ali para eles com madeiras, e no meio eles colocam a madeira e com material próprio ali, eles acendem a ter um fogo aquela madeira, e ali eles ficam por alguns momentos, algumas horas talvez. E os macacos ali só olhando: o que esses homens estão fazendo? E cada coisa que eles faziam ele ficava admirado: o que esses homens estão fazendo? E aí eles atearam o fogo, ficaram ali por algumas horas, até que o fogo foi se apagando, até que eles foram se cansando, e aqueles homens então pegam o seu barquinho, voltam para o navio e vão embora. E os macacos olhando: esses homens estão indo embora, daqui a pouco nós vamos fazer alguma coisa. E a hora que aqueles homens saem, os macaquinhos vão e fazem a mesma coisa que aqueles homens fizeram. Eles observaram bem, vão lá e começam a pegar o quê? Madeira, graveto, começa a pegar tudo que é coisa, de todos os lados, e eles vão e colocam no centro ali, aonde havia fogueira, e ali eles vão e sentam todos no tronco, e todos ficam ali, aguardando, com expectativa: vai vir o quê? Fogo. Só que eles não tinham um instrumento, que eles não percebiam e não entendiam que tinha um instrumento que fazia pegar fogo, que aqueles homens tinham, mas eles não tinham. E aqueles macaquinhos ficam, até que eles se cansam e não aguentam mais, e todos correm, cada um para o seu lugar, cada um volta para a sua casa da floresta, e acabou. Não teve fogueira, tiveram trabalho. Quando eu pensei nessa história, sabe o que eu lembrei? Exatamente do Natal de todo mundo que não tem Jesus. É um Natal onde todo mundo senta na mesa, é um Natal onde todo mundo celebra, é um Natal onde todo mundo bebe, é um Natal onde todo mundo bate no ombro do outro, diz e deseja Feliz Natal. É um Natal que parece que é tudo muito bonito e que está todo mundo muito feliz. Mas no final de tudo, não tem fogo. Não há fogo naquele Natal. Mas nós temos um instrumento, e nós temos o fogo do nosso Natal. Jesus. Jesus é o fogo do nosso Natal. Jesus é o fogo que faz a diferença no nosso Natal. Jesus é a mensagem que faz a diferença no nosso Natal. Jesus é a mensagem que faz a diferença nas nossas atitudes, que faz a diferença no nosso modo de vida, que faz a diferença nos nossos pensamentos. E Jesus é que coloca o fogo no nosso Natal. Nossas celebrações de abraço, de carinho, nossas celebrações são verdadeiras quando nós temos Jesus no nosso Natal. E o meu desejo do fundo do meu coração, e hoje a Santa Ceia é essa: que o seu Natal seja maravilhoso, independente da circunstância, não importam as circunstâncias, que o seu Natal seja maravilhoso, porque sabe o que acontece nesse Natal? Há fogo, há Jesus, há o Filho de Deus. Essa é uma das histórias do Natal. Essa é a história de Cristo, essa é a história do Rei dos Reis, essa é a história do nosso Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé.
Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Pai, eu não sei em que lugar o menino Jesus ou Jesus se encontra no coração de cada um dos teus filhos. Eu não sei em que lugar ou em que espaço, até na mente, Jesus ocupa realmente, Senhor, em nós, em cada coisa que nós fazemos, Senhor, nas palavras que nós falamos e nas atitudes que nós tomamos, nas nossas decisões, nas nossas festas, na nossa forma de viver, na nossa forma de falar. Oh, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Pai, que o nosso Natal, Senhor, ganhe cada dia mais significado. Em um mundo tão complicado, Deus, muitas pessoas não vão comemorar esse Natal, Deus. Mas eu peço, Deus, que nós possamos dar valor, Senhor, mesmo, Senhor, em momentos que nós passamos de tristeza, mas no valor daquilo que nós temos, Deus, na nossa vida. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração e que nós possamos ter essa alegria do Natal, a verdadeira alegria de Deus, a verdadeira alegria do menino Jesus, a verdadeira celebração e a importância que nós damos em tudo. Deus nos abençoa, Jesus, nos abençoa como famílias, nos abençoa, Senhor, casais, Senhor, aqueles que aqui estarão, aqueles que aqui não estarão, que estarão vendo suas famílias. Deus, dá um Natal esplendoroso, Deus. Pai, dá um Natal abençoado, que ele seja em bênção aonde estiverem, Deus. Pai, que nós que aqui ficarmos, Deus, que o Senhor também nos dê um Natal abençoado, nos dê um Natal cheio de graça do Senhor Jesus, e que nós possamos erguer a nossa voz e dizer: glória a Deus nas alturas, e que a paz na terra entre os homens. A quem Deus olha, a quem Deus toca, a quem Deus tem prazer, aqueles que reconhecem o sacrifício, a entrega, reconhecem o amor de Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória ao Senhor, glória ao teu nome, seja exaltado, Senhor. Que o Senhor reine nos nossos lares, que o Senhor reine nas nossas vidas, e que o Senhor reine nos nossos passos, Senhor, e que o Senhor reine no nosso coração. Glória a Deus nas alturas, glória ao Senhor nos mais altos lugares. E que no nosso meio habite a paz do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida tremendamente. Aplauda o Senhor, aplauda.